Glória a Deus. 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 Sejam todos bem-vindos nessa live. Pode compartilhar, né? A música que estava a tocar, né? O louvor estava a tocar aí é um louvor africano, né? É um louvor africano, né? Ndiye Jesu, né? Ndiye Jesu, o tema da música. Essa música está a falar como que quando você quer sair, né? Assim, como posso dizer, quando você quer ir para um outro país, né? Tem caminhos, tem vários caminhos e tem várias fronteiras, né? Tem vários caminhos que vai te levar para uma cidade, para outra cidade, né? De um local para outro. Existem vários caminhos, mas o único caminho, né? O único caminho que vai te levar até ao céu, até ao Pai, até a vida eterna, somente Jesus, né? Esse hino que estava a tocar, estava a falar assim mesmo, né? Que você pode escolher caminhos que você quer, mas existe um caminho só que você não pode desperdiçar, né? Existem vários caminhos, né? Que vai te levar para a Europa, para a Ásia, não sei, para a América, para a África. Existem vários caminhos, né? Quando você quer ir para um lugar, você vai por vários caminhos, mas se você quer ir para a vida eterna, só há um caminho, né? Chamado Jesus. Não há Maria e não há José, somente Jesus só que é mediador e salvador. Aquele louvor africano que eu estava a colocar aí. Sejam todos bem-vindos a essa live. Glórias a Deus, louvado seja Deus. Sejam todos bem-vindos nessa live. Dizer que Deus continue abençoando a vida de vocês poderosamente, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Queridos, vamos compartilhar algo muito importante. Algo muito importante que nós precisamos compartilhar aqui, que se encontra no livro de Titus, né? Essa versão que está aqui, né, é uma versão diferente, e a versão que eu postei também é outra versão, né? Mas vou ler aqui. Glória a Deus. Titus capítulo 1, versículo 16, diz assim, eles dizem que conhecem a Deus, mas o que eles fazem mostra que isso não é verdade, ou não é de Deus. Estão cheios de ódio, são rebeldes e não são capazes de fazer nenhuma coisa boa, né? Então, entenda uma coisa. Aqui nós estamos a ouvir paz do Senhor, homem de Deus, paz do Senhor.
Queridos, nós vamos aqui entender, né, o apóstolo Paulo, ele a falar, né, algo muito importante, né, algo muito importante que o apóstolo Paulo está a falar. Tá ver? Então, sabemos que o apóstolo Paulo, ele estava a falar essas coisas, né, para Tito, né? Tito foi um discípulo do apóstolo Paulo, um filho na fé, né? Como diz aqui no mesmo livro de Tito, capítulo 1, versículo 4, diz assim: escrevo a você, Tito, meu verdadeiro filho na fé, esta fé que é sua e minha, tá ver? Que a graça e a paz de Deus, o Pai, o de Cristo Jesus, o nosso Salvador, esteja com você. Entende? Então, ele estava escrevendo justamente para ele, não somente para ele, mas para aquele povo também daquela época, tanto também para nós, nos nossos dias. Tá certo? Então, deixa eu mudar o lugar aqui, parece meio escuro assim, né? O lugar, mas deixa eu mudar aqui do lugar. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Né? Então, estava aqui falando, né, que o apóstolo Paulo, ele escreve essas coisas, né, essas palavras, né, para o Tito, né? Não somente para Tito, mas também para o povo, né, para o povo daquela época. E essa palavra continua até aos nossos dias. O que estou aqui para falar algo muito importante que o apóstolo Paulo falou, né? Eu vou repetir mais a leitura. Tito, capítulo 1, versículo, né, versículo 16. Capítulo 1, versículo 16, diz assim: eles dizem que conhecem a Deus, mas o que eles fazem mostra que isso não é verdade. Estão cheios de ódio, são rebeldes e não são capazes de fazer nenhuma coisa boa. Ei, entenda uma coisa aqui, né? Entenda uma coisa. Aqui vamos entender uma coisa, que o apóstolo Paulo estava a falar essas coisas acerca da responsabilidade dos dirigentes da igreja. Sabe, nós temos que entender que a palavra de Deus não vem para corrigir pecadores, a palavra de Deus vem para corrigir os crentes. Né? Por isso que libertação é para crente, como diz nossa pastora, né? Libertação é para crente. Entende? Então, aqui vamos ver que era carta direcionada para os dirigentes da igreja, em especial a Tito, também como diz lá no capítulo 1, versículo 4, né? O apóstolo Paulo, ele fala sobre Tito, né? Mas voltando aqui na minha palavra, querido, olha só, o apóstolo Paulo falou algo muito importante, né? Que muitos dizem que conhecem a Deus, né? Conhecem a Deus, mas o que mostra que, na verdade, eles não conhecem verdadeiramente a Deus são as obras. Né? Por isso que nós somos identificados como cristãos, não por causa da Bíblia que nós carregamos. Você pode ter Bíblia RA, RC, NAA, você pode ter NTRH, você pode ter King James, né? Scofield, MacArthur, Matthew Henry. Você pode carregar vários tipos de Bíblia, versões e versões de Bíblia. Isso não torna você um cristão. Entenda uma coisa. É a palavra que está a dizer que muitos dizem que conhecem a Deus, dizem que adoram a Deus, diz que louvam a Deus, diz que conhecem a Deus, mas esse mais é adversativo, mas por causa das suas obras é que mostra que na verdade que tudo que eles professam conhecer, né, o que eles dizem que sabemos sobre Deus não é verdade. Entendeu? Hoje em dia, muita gente também diz que conhece a Deus, mas amém. Como que alguém vai conhecer Deus, né? Como que alguém diz que conhece a Deus, mas não vive a vida, né, que Deus quer ou que Deus manda? O mais importante não é conhecer a Deus, porque esse povo também dizia conhecer a Deus, mas as obras dele estavam sendo reprovadas por Deus. Estavam cheios de ódios, rebeldes, não conseguia fazer coisas boas, eram pessoas reprovadas diante de Deus, desobedientes, pessoas com ódio, com mágoa, com rancor, e aí diziam conhecer a Deus. Escuta uma coisa, eu falo sempre que o mais importante não é conhecer Deus, o mais importante não é conhecer Deus, o mais importante é viver a vida de Deus.
O mais importante não é somente acreditar em Jesus, porque os demônios creem e tremem. O mais importante não é crer, porque os demônios creem 2 vezes mais. Por isso que o mais importante não é dizer, eu conheço a Deus, eu conheço a Deus, eu conheço a Deus. O mais importante é nós vivermos a vida de Deus. Macumbeiros também conhecem a Deus, espíritas conhecem a Deus, umbandistas, quimbandas conhecem a Deus, quimbandeiro conhece a Deus, ocultistas conhecem a Deus, adúlteros conhecem a Deus, adúlteras, né? Pessoas promíscuas, né? Bêbados, alcoólatras, né? Conhecem a Deus, mas tendo conhecido a Deus, não lhe adoraram como Deus, não lhe serviram como Deus, não lhe creram como Deus, não lhe obedeceram como Deus. Por isso o apóstolo Paulo começa a escrever, dizem que conhecem a Deus, mas as suas obras, queridos, nós somos conhecidos como cristãos não por causa de muitos cultos de adoração, ou muito culto de louvor, ou por causa de muita oração, ou por causa de muito evangelismo, ou por causa de muita pregação, ou por causa de escutar muito louvor. Não, somos conhecidos como cristãos por causa dos nossos frutos. Por causa dos nossos frutos, somos identificados como cristão. Experimenta você conversar com um ex-satanista, ex-ocultista ou ex-integrante da nova era. Converse com ele, ele vai te explicar como que se identifica um cristão. Eu sou africano, conheço alguns códigos, né? Mas deixa eu te explicar uma coisa aqui. Um cristão não é conhecido por causa do terno que ele usa. Um cristão não é identificado, alguém temente a Deus não é identificado pelo terno, pela gravata, pelo blazer, pelo paletó que ele vai colocar, ou pelo salto, ou pelo vestido, né? Não. Um cristão de verdade, ele é conhecido por causa de uma luz, de uma vela que acende, que está sempre acesa no meio do coração, ou por uma luz, né, que envolve a sua cabeça. Por isso que feiticeiros conseguem te ver que você é cristão ou não. Integrante da Umbanda, Quimbanda, consegue ver que tal fulano é cristão ou não. Consegue ver porque vê algo diferente, entendeu? Então é mais ou menos assim como funciona. Alguém não é visto como cristão por causa de frequentar a igreja. Porque tem muita gente que está na igreja, diz que conhece a Deus, enquanto que não conhece as suas obras, identificam que ele não conhece a Deus. Razão pela qual isso é hipocrisia, estar na igreja e não estar em Cristo. Né? O que o apóstolo Paulo aqui está querendo falar? Muita gente dizem que conhece a Deus. Por isso que tem pessoas que falam assim, você adora a Deus, eu também adoro a Deus, então cada um adora cada um adora a Deus do jeito que ele quiser. Querido, não existe, Deus não aceita qualquer adoração. A palavra diz que Deus está em busca dos verdadeiros adoradores, aqueles que lhe adoram no espírito e na verdade. Queridos, escuta uma coisa aqui. Deus não está em busca de qualquer adoração. Deus não está em busca de qualquer adorador. Deus ele está em busca daqueles que lhe adoram no espírito e na verdade. O que é isso? Aqueles que adoram a Deus incondicionalmente. Entendeu? Por isso que, queridos, nós precisamos estar linkados com a palavra de Deus. Não adianta nós frequentarmos a igreja 50 anos de crente e não conhecermos a Deus de verdade. Não adianta nós conhecermos a Deus, né? Sabe, queridos, lá na África, né, eu falo, estava pregando num lugar, né, assim, conversando com alguns pastores, né? De repente um pastor aí se levantou e falou assim para mim, disse, irmão, antes de você ser nascido, eu já era cristão. Antes de você ser nascido, eu já era cristão, né? Conhecia Deus antes de você ser nascido. Eu tenho quase aproximadamente 50 anos que eu conheço a Deus. 50 anos que eu me converti, 50 anos que eu sou cristão. Eu falei assim,
Amém. Eu sei disso, que você é mais velho do que eu, você conheceu assim. Eu falei assim, quantas pessoas você já ganhou para Deus, para Jesus? Quantas pessoas? Não me respondeu. Eu falei assim, tá bom, você disse que se converteu antes de eu ser nascido. Você tem 50 anos de crente. Amém. Amém. Você tem 50 anos de crente. Amém. Quantas pessoas você já levou para Jesus? Eu falei, mas você disse que conheceu a Deus antes de eu ser nascido, né? Mas amém. Quantas pessoas você já levou para Cristo? Nenhuma. Então, o que adianta isso? O que adianta? Porque quem conhece a Deus também vai levar outras pessoas a conhecer esse Deus. Como que alguém... querido, pá. Alguém que conhece a Deus também vai levar outras pessoas a conhecer esse Deus. Tem mais outro, né? Um homem aí falou assim, você não adianta dizer assim, rapaz, você não adianta falar de Jesus para mim, porque antes de você ser nascido, né? Antes de você ser nascido, eu já conhecia a Jesus, conhecia a Deus, eu aceitei Jesus antes mesmo de você ser nascido. Eu disse amém, amém, amém. Mas as suas obras não mostram que você conhece Jesus há 50 anos. Ele falou, por quê? Eu disse, você disse que conhece a Deus há 50 anos, você tem 50 anos de crente, mas você tem mais de uma esposa, tem mais de duas esposas, tem três mulheres. Agora, é esse Jesus que você conheceu há 50 anos, ele permite essas coisas que você está vivendo, as tuas obras não combinam com a tua experiência com Deus. Por isso que não adianta ter 50 anos de crente viver na poligamia. Não adianta ter 50 anos de crente, mas as tuas obras não identificar como alguém que tem 50 anos conhecendo a Deus. Conhecer a Deus não é suficiente. Conhecer a Deus não é suficiente. Queridos, aquele malfeitor que estava na cruz sabia que aquele era Jesus. Entendeu? Por isso ele começou a blasfemar, você não é Cristo, salva a ti mesmo e salve a nós também. Mas aquele outro malfeitor também conhecia, sabe o que ele disse? Nós estamos aqui na cruz porque merecemos, estamos pendurados nessa cruz porque merecemos. Mas esse homem aqui não fez nada, não cometeu nenhum erro. Então, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no seu reino. Lembra-te de mim quando vier no seu reino. Sabe o que Jesus disse? Em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não disse estarão comigo. Ele disse estarás comigo no paraíso. O que é isso? Aquele conhecia, esse também conhecia. Só que o que aconteceu? Esse simplesmente conhecia e começou a zombar dele. Esse outro conhecia, reconheceu e se arrependeu e se converteu. Jesus salvou esse que lhe conheceu, né? Reconheceu e se arrependeu e se converteu. Jesus salvou ele. Por isso que o mais importante não é conhecer Jesus, querido. O mais importante não é conhecer a Deus. As tuas obras têm que se identificar com Deus. Por isso eu sempre falo assim, que a Bíblia, né? A Bíblia que o mundo precisa ler não é essa Bíblia aqui. A Bíblia que o mundo tem que ler sou eu e você. Nós somos a Bíblia que o mundo tem que ler. Por causa das nossas obras. Por causa das nossas obras. Por causa das nossas obras. Queridos, tem um dia, né? Eu estava a sair de uma missão. Eu encontrei alguém, quase, né? Há uns 26 quilômetros, né, que faltava para eu chegar na minha cidade. Encontrei alguém que a moto dele, tinha acabado o combustível. Aí eu com o meu evangelista paramos, né, com o meu evangelista, né, e paramos um pouco, estacionamos a moto. Aí chegamos e perguntamos, né, tua moto tem algum problema? Ele disse, não, tem falta de combustível. Eu falei assim, para você sair daqui, onde você está, até no posto de abastecimento,
quantos litros você gasta? Ele disse, somente vou gastar meio litro, só meio litro. Aí eu tirei e parei e peguei um frasco, né? Abri com o meu tanque, tirei um pouco de combustível, entreguei para ele colocou, deu um start, né? Um arranque, aí moto. Só que antes ele falou assim, disse que você é cristão? Eu queria testar ele, não queria tentar, queria testar. Eu falei, não sou. Disse, não é possível. Você é cristão? Eu falei, sim, sou. Disse, só poderia ser. Eu disse, por quê? Disse que muita gente parou aqui, né? E passou por aqui, eu mandei parar, mas não pararam, não. Mas você, nem te mandei parar e você parou, e nem te pedi combustível, você me deu. Eu disse, não, eu não fiz isso por causa de você, eu fiz isso porque o próprio Deus me manda. Porque o próprio Deus faria a mesma coisa. Você está sozinho nessa mata aqui, tem bandido, tem onça, tem leão aqui perto aqui, que pode fazer mal. Agora, eu me coloquei no seu lugar. Entende? Eu não fiz aquilo para demonstrar que eu sou cristão, mas só que a pessoa, né, é que conseguiu reconhecer que não, você é cristão. Eu disse, não sou. Ele disse, você é cristão, só pode ser cristão. Entendeu? Então, é assim que nós temos que fazer. É assim que nós temos que fazer. As nossas obras têm que se identificar. Quanta gente que diz que conhece a Deus, mas não perdoa a esposa. Pequenos problemas logo está a correr para divórcio. Quanta gente, né, diz que conhece a Deus, mas não quer deixar de beber. São alcoólatras para caramba. Não quer deixar. São pregados a palavra, aí quando são confrontados com a palavra de Deus, aí ao invés de se arrependerem, estão a mudar de igreja. Que Deus é esse que você conhece? Que Deus é esse que essa pessoa conhece? Quando a palavra é profética, em vez de louvar a Deus, está a ficar bravo, cara feia com o pregador. Pregador me pregou, me ofendeu, vou processar ele. Queridos, que Deus é esse que você conhece? Tem um monte de ídolos dentro de casa. Tem Maria, tem Santo Antônio, São José, Santo não sei o que. Querido, e depois diz, conheço a Deus. Que Deus é esse que você conhece? Que Deus é esse que você conhece? As tuas obras é que estão a te reprovar, queridos. É isso que diz a palavra. Somos reprovados por causa das nossas obras. Somos reprovados por causa das nossas obras. Por isso, queridos, o Deus que nós servimos tem que se identificar com as nossas obras. Tem que se identificar com as nossas obras. Não adianta nós dizermos que louvamos a Deus, mas as nossas obras não combinaram com... É a palavra que está a dizer. Vou repetir mais aqui, Dizem que conhecem a Deus, mas o que eles fazem mostra que isso não combina ou não é verdade. Estão cheios de ódio. Que pessoa é essa? O que é ódio? Ódio é o contrário do amor. Ódio é o contrário do amor. Olha só, estão cheios de ódio, são rebeldes, desobedientes. E não são capazes de fazer nenhuma coisa boa. Quem não é capaz de fazer uma coisa boa é reprovado diante de Deus, é reprovado. Então, as nossas obras têm que se identificar com o Deus que nós servimos. Porque se o Deus que eu sirvo proíbe adultério, não posso adulterar. Se o Deus que eu acredito, ou o Deus que eu professo, o Deus que eu adoro, o Deus que eu glorifico, o Deus que eu acredito, o Deus que eu deposito a minha total e restrita confiança, então as minhas obras têm que combinar com Ele. Porque não adianta eu dizer que sirvo a Deus, mas estou no adultério, estou na fornicação, estou na prostituição, estou na promiscuidade. Não adianta, sou reprovado diante de Deus. Não adianta, sabe, queridos, não adianta nós pregarmos para as pessoas se não temos as marcas de Deus dentro de nós. Não adianta nada, queridos. Por isso que nós precisamos, queridos, as nossas obras têm que identificar conosco. As nossas obras têm que se identificar com Deus que nós servimos. As nossas obras têm que se identificar com Deus que nós servimos.
Não adianta eu dizer que adoro a Deus, aí invoco os espíritos. Não adianta eu dizer que conheço a Deus, amo a Deus, sirvo a Deus, adoro a Deus, mas vou no centro espírita, vou na macumba, vou na umbanda, tenho ódio, tenho inveja, desobediente, fornicador, adúltero, que vive no prostíbulo. Não adianta, querido. O Deus verdadeiro, ele reprova esse tipo de pessoa. Ele reprova. Eu vou servir a Deus da minha maneira. Querido, Deus não aceita qualquer adoração. Deus não aceita qualquer adoração. Porque se fosse que Deus aceita qualquer adoração, ele não mataria os 12 filhos de Arão, chamados Nadab e Abiú, que ofereceram fogo estranho ao Senhor, ofereceram uma adoração estranha, e Deus matou. A palavra diz que Deus matou. Deus matou. Deus matou. Entendeu? Então, Deus... Deixa eu abrir aqui no livro de Levítico 10. Deixa eu abrir aqui. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Está a ver? Levítico 10 diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu queimador de incenso, colocaram incenso dentro, puseram o fogo e apresentaram a Deus. Apresentaram a Deus o Senhor como oferta, mas não fizeram isso de acordo com as leis de Deus. E por isso ele não aceitou a oferta. De repente saiu fogo da presença do Senhor e os matou. E assim os dois morreram ali onde Deus estava. Onde Deus estava. Entendeu? Deus não aceita qualquer adoração. Deus não aceita ser adorado de qualquer jeito. Porque se fosse Deus aceita qualquer adoração, se fosse que Deus aceita uma adoração enquanto a pessoa está podre na presença dele, queridos, Deus seria injusto ao matar esses. Olha só, 12 filhos de Arão, Deus matou. Por quê? Deus não aceita qualquer adoração. Por isso que se Deus matasse, se o Espírito Santo matasse, ou se Deus matasse, igual ele matava na era dos apóstolos, igual ele matou Ananias e Safira, hoje em dia cada igreja teria seu próprio cemitério, entendeu? Deixa eu fechar a minha Bíblia aqui, estou a falar muita coisa. Então nós temos que aprender com isso. Temos que aprender. Deus não aceita qualquer adoração. Não adianta dizer que você conhece a Deus, mas a tua vida não combina com quem conhece a Deus. Não adianta dizer que conhece. Não adianta dizer que conhece a Deus. Não adianta dizer que conheço a Deus. Jeová Shammah, Jeová Shaddai, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Sabaoth, Jeová Elohim, enquanto que as suas obras não combinam. Não adianta dizer que conheço a Deus e bate na sua esposa. Não adianta, conheço a Deus, sirvo a Deus, adoro a Deus, não cumpre com deveres conjugais. Conheço a Deus, sirvo a Deus, adoro a Deus e não cumpre com deveres de casa. Eu conheço a Deus, tudo mais, não dá atenção nos teus filhos. Querida, querido, as tuas obras vão te reprovar diante de Deus. As suas obras vão te reprovar diante de Deus. As suas obras vão te reprovar. O que nos reprova diante de Deus são as nossas obras. Por isso que antes de você dizer, conheço a Deus, conserta a sua vida. Conserta a sua vida. Conserta a sua vida. Conserte a sua vida. Conserte a sua vida. Conserte a sua vida. Antes de você dizer que conheço a Deus, conserta a sua vida primeiro. Porque as tuas obras têm que se identificar com Deus. As suas obras, sabe, a palavra diz como no Romanos 8:8, capítulo 8, versículo 8. A palavra diz assim: os que estão na carne não podem agradar a Deus.
Os que estão na carne não podem agradar a Deus, porque Deus não é carne, Deus é espírito. Por isso que Deus está em busca dos que lhe adoram no espírito e na verdade. Deus está em busca dos tais que assim o adore no espírito e na verdade. Eu conheço a Deus, mas adoro a Maria. Eu conheço a Deus, mas serve aos santos. Eu conheço a Deus, vive na idolatria. Querido, que Deus é esse que você conhece? Um Deus feito pelas mãos dos homens é Deus, não é nenhum Deus. Deus, Ele é um Deus vivo, merece respeito, né? Ele merece reverência, merece honra, né? Merece a verdadeira e sincera adoração. Esse é Deus que nós servimos. Não é um Deus que é adorado de qualquer jeito, é um Deus que é adorado com temor, né? Com decência, com modestia. Eu conheço a Deus, mas está sempre de saia curta, sempre a mostrar sensualidades. Eu conheço a Deus, adoro a Deus. Está toda hora, todo final de semana, grossa, bêbado, grosso. Conheço a Deus. Está toda hora, trocando de menininhas, trocando de homens. Que Deus é esse que você conhece? Que Deus é esse que a pessoa conhece? Queridos, não podemos ser assim. Jesus, Ele está a voltar. Temos que consertar a nossa vida, né? Não somos perfeitos, não somos justos, mas temos que buscar a justiça cada vez mais, buscar a perfeição a cada vez mais. Não somos santos, mas a santidade do homem é procurada a cada dia. A cada dia temos que ser santos, né? Tem pessoas que falam assim, santo somente é Deus. Querido, enquanto você colocar isso na sua cabeça, que santo somente é Deus, você sempre vai viver no pecado. Porque se alguém diz assim, santo somente é Deus, você nunca vai lutar para alcançar a santidade. O homem nunca será santo. Querido, aonde está escrito na palavra? Vive na base da palavra. A palavra diz como o meu povo será santo, porque eu, o vosso Deus, sou santo. Entendeu? Só que o homem nunca vai alcançar a santidade de Deus. O homem, dia após dia, vai lutar para não se contaminar com o mundo, não viver os costumes do mundo, sempre procurar se alinhar com Deus. Isso é santificação. Por isso que Deus não vive na santificação. Deus, Ele já é santo em toda sua maneira de ser. Deus não é Deus de santificação, querido. Deus, Ele é santo. Santificação está no homem, não em Deus. Deus, Ele já é santo e sempre será santo. Agora, o homem é que tem que viver na santificação. O que é santificação? É a ação de santificar. Santificação. Ação de santificar. Ou ação de ser santo. O que diz a palavra sem santificação? Sem santificação ninguém verá a Deus. Por isso que antes, né, e sempre que nós formos a falar, conheço a Deus, procure ver se as suas obras combinam ou não. Amém? Deus te abençoe poderosamente, que o Senhor faça coisas grandes em sua vida, em nome e no sangue de Jesus. Amém.